Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, o que nós vamos ver nessa videoaula é a atividade do oitavo ano referente à equação de primeiro grau. Então, vocês têm aí na primeira questão falando assim: em cada item, verifique qual número no quadro é raiz da equação. Só para verificar isso, vocês têm que resolver a equação, tá? Então, nessa primeira aqui, na letra A, é aquele processo que eu falei para vocês. Letra para um lado, número para o outro. E o primeiro passo é identificar quem está errado. Bem aqui está bem claro. Ó. Quem está errado aqui é esse 18, porque esse 18 ele não tem letra. Então, o 5x vai ser repetido. 18 que é mais vai passar para o outro lado menos. Você vai diminuir, depois dividir. E você vai encontrar um desses três resultados. Tá? E marcar um x nele. Assim como os demais. O B e o C, eu vou dar alguns exemplos agora para vocês verificarem como é que faz e depois a gente continua nossa videoaula. A primeira coisa a ser feita aqui nesse caso é você, quando houver fração, na parte em que não é fração, você deve transformá-la também em fração, passando o tracinho embaixo de quem não tem nada e colocando o número 1, tá? Faça isso para toda a parte da equação que não é fração, todos os termos, tá bom? Então o 10 não tinha nada de baixo, eu coloquei o 1, o 0 eu coloquei o 1 também. Essa parte do 0 eu poderia até eliminar ela, mas vamos deixar por enquanto assim mesmo. Então como é que eu vou resolver isso? Pessoal, nós vamos ter que multiplicar isso cruzado, tá? Então, o de baixo pelo de cima e esse por esse, ó. Sempre dê preferência para começar com o termo que tem letra, tá? Então, como o 1 vai multiplicar o 5n, 1 vezes 5n vai dar o próprio 5n. Tá? Deixa eu fazer novamente aqui o 5n. Aí, veja bem que você vai repetir o mesmo sinal que está aí, que é negativo. E vai multiplicar o 8 pelo 10, que vai dar 80. E essa parte aqui, como é zero, tá? Eu vou só eliminar ela aqui, tá bom? Desconsidera. Igual a zero. Veja bem que de fração eu transformei isso em uma equação. Aí, letra para um lado, número para o outro. Eu observo aqui quem está errado aqui é o 80 negativo. E vai passar para o outro lado positivo. Então vai ficar só o 5n aqui, tá? E o 80 passa para lá, fica lá no lugar do zero, que não havia nada, agora há o 80. Eu vou terminar aqui em cima aqui. Então fica o quê? Para mim descobrir o valor do meu n, é só pegar o 80, né, e vou dividir por 5. N é igual. Bom, agora faço o cálculo, né? Vai dar 16. Vou botar direitinho aqui esse 6, tá? Então, essa aqui é a resposta correta do meu, 16, tá bom? Já aqui na C, eu coloquei um exemplo parecido, tá? 1 vezes 6 é 4, eu coloquei 3 e eu alterei toda, né, a equação, mudei só os números, mas está muito parecido com a C de vocês, da número 1. Então você veja bem que o que eu vou fazer agora aqui. Pessoal, eu tenho que, onde tem parêntese, você sempre tem que lembrar que esse número que está fora, ele vai multiplicar os que estão dentro do parêntese, tá? Então, veja bem que o 3 vai multiplicar o 5y e também o 8. Os sinais, vai ter um jogo de sinal, só que como tudo é positivo, vai dar mais mesmo, não altera sinal não. 3 vezes 5y, 15y. Tá? Repete o sinal. 3 vezes 8, 24. E o restante, repete. 8y menos 5. E agora, como é que eu faço? Bom, pessoal, agora é o momento de organizar, tá? Letra para um lado, número para o outro. Aqui eu já observo bem aqui, já dá para a gente perceber que eu tenho
o 24 no lugar errado, assim como o 8y está no lugar errado. Por quê? O 8y ele tem letra, ele deve ficar perto do 15. O 24 não tem letra, então ele deve ser passado para o outro lado para ficar perto do menos 5. E aí, quando a gente faz isso, a gente troca o sinal deles, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, repete o 15y. Traga o 8 com sinal contrário. Ele é positivo e vai passar negativo. Não pode esquecer de trocar esse sinal. Bom, já organizei os y. Fecha o primeiro membro, porque não tem mais letra. Agora vai ficar quem? Vai ficar os números que não tem letra. Cuidado, o 5 é negativo. Ele continua negativo porque ele não mudou de lugar. Ele continuou, né, depois do sinal de igualdade. Repete o sinal dele. Tá? Esse sinal menos é do 5. E o 24, que era mais, ele vai passar também negativo. Tá? E agora, resolve de um lado e do outro. 15 tira 8, que é 7. Né? 8 para 2, 10. Né? 8 para 10, 2, aliás. Mais 5 vai dar 7y. E do outro lado, pessoal, sinais iguais. Soma e repete sinal. Então vai dar negativo aqui. 24 com 5, 29. Negativo. Sinais iguais, soma e repete sinal, tá? Agora vocês observem que é só dividir agora. No meu vai dar negativo aqui, ó. Então deixa eu só resolver para baixo um pouco. Mover um pouco essa página aqui, dá mais espaço aqui. Pronto. Então fica como? Vai ficar o y, tá? Repete o menos 29 e eu vou dividir isso por 7. Y é igual, vai dar negativo, tá? 5 vezes 7 passa, 4 vezes 7, 28 para 29, 1. Então vocês vão fazer esse cálculozinho num cantinho aí, tá? 29 dividido para 7, vai dar 4. 4 vezes 7, 28, sobra 1, vírgula. Só o meu aqui vai dar aproximadamente 4,1, tá? Mas o de vocês vai dar diferente, vai dar exato. Então é assim que faz aí, vocês tentam fazer de vocês. O procedimento é esse. Bom, a questão número 2 pede que eu, no lugar de cada quadradinho, eu coloque o número que lá no procedimento do livro explica um método de resolver ela também, onde eu vou descobrir aqui, ó, vou perceber quais são os números, né, que estão no lugar errado, e esses números devem ser repetidos no quadradinho. Na primeira linha repete-se um, na segunda linha repete-se o outro com sinal trocado, e resolve isso usando esse procedimento para descobrir o valor do x, que eu vou postar agora também um exemplo para vocês. Eu coloquei aqui, alterei um pouco. Onde vocês é 7x, eu coloquei 2x. Alterei ela todinha, mas está muito parecido. Notem bem que eu coloquei os quadradinhos em vermelho. Aí o que vocês vão observar? Vocês observem que no primeiro membro dessa equação eu tenho o menos 15, tá? No lugar errado. E no segundo membro eu tenho o 4x no lugar errado. Então são esses dois que vocês vão colocar nesses quadradinhos, na primeira e na segunda linha, porém com sinal trocado. O sinal já está até aí, ó. Vocês observam que o 15 ele era o que? Negativo, ó, tá? Então, veja bem aqui que foi colocado positivo, tá? Para me colocar dentro do quadradinho quem? O primeiro
número que está errado aí. Nesse caso aí, o número 15, tá? Então, aqui dentro desse primeiro quadradinho, eu vou colocar o número 15. Tá? No segundo, o que eu vou colocar lá? Também o número 15. Tá? No segundo, na segunda linha aí, quem vai entrar dentro desse quadradinho aí, na verdade, vai ser quem? O segundo termo que está errado aqui. Nesse caso, o 4x. O lugar dele é perto do 2x, não é no segundo membro, o lugar dele é no primeiro membro. Então aqui, veja bem que quando ele está no início ele é positivo, aqui já foi colocado o sinal, tá? O sinalzinho aqui negativo, já trocou, ó, tá? Então nesse segundo momento aqui, nos dois quadradinhos, eu vou colocar o 4x. Então entra o 4x aqui e vai entrar o 4x no segundo quadradinho. Então sempre vão entrar no primeiro e segundo membro os termos que estão errados com o sinal trocado. Tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que o 15 negativo vai ser anulado pelo 15 positivo. Ó, esse 15 anula este. Tá? E bem aqui, ó, no segundo membro, houve o que? Uma soma. Ó. 30 com mais 15. Veja bem aqui, ó. 30 com mais 15. Porque aqui ele não anulou, eles são sinais iguais, então soma. 30 com mais 15 deu aqui, ó, os 45. Tá? O 4x ficou. Como no segundo membro ele foi repetido com sinal trocado, porque ele era mais, tem que passar negativo. Aí, ó, o que vai acontecer aqui? Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Então eu tenho 2x, tiro o 4x, aí ficou aqui, ó. Por isso que ficou esse resultado aqui, ó, 2x, tá? O 2x ficou negativo bem aqui, ó. Tá vendo? Ele aqui, ó. Porque se eu devo 4, eu tenho 2, ainda fico devendo 2. O 45 foi repetido aqui. E nessa linha, o 4x positivo foi anulado pelo 4x negativo. Ele sumiu. Então na primeira linha sumiu o 15 do primeiro membro. Na segunda linha sumiu o 4x que estava no segundo membro. Foi anulado pelo 4x negativo. Quem ficou? Ficou o 2x negativo e o 45. Como no meu aqui deu negativo, eu acredito que no de vocês não dê negativo, eu teria que usar o menos 1 aqui. Então eu usaria o menos 1, o meu 2x passaria, né, positivo e o 45 negativo. Mas no de vocês eu acho que não vai dar isso não. Mas nesse caso, agora para terminar, quem eu vou repetir debaixo desses dois tracinhos aqui? O 2. Tá? Então aqui eu coloco 2 e aqui eu coloco 2. O que ocorre agora? Vai ser dividido o 45 pela metade. E o resultado disso, no meu aqui, dá 22,5, né? Negativo. Então, seria a minha resposta a ser colocada dentro desse último quadradinho, seria 22,5. Então, de vocês vai dar diferente, tá? Aqui é só um exemplo. Então, recapitulando. Na primeira linha, nos dois primeiros quadradinhos, você vai escolher um dos dois membros que estão errados para colocar dentro dele. Se eu, no meu caso aqui, eu escolhi o 15, mas vocês poderiam ter colocado o 4x. Porém, vocês têm que lembrar que tem que ser colocado com o sinal contrário, tá? Se é negativo, passa positivo. Se é positivo, passa negativo, né? E vice-versa, tá? Então, o procedimento é esse, está no livro também. Vocês podem tentar fazer o de vocês aí. Já na questão número 3, tem uma situação, problema. Fala que no setor de produção de uma fábrica de roupas, 2/5 dos funcionários trabalham na etapa de corte, 1/5 trabalha na modelagem, mais 90 e os 90 restantes funcionários, mais 90 funcionários restantes. Então eu tenho 2/5 dos funcionários, depois ele fala em mais 1/5 que trabalha em outro setor, e aí essa fábrica dispõe de 90 funcionários para completar o seu quadro aqui de funcionários. Aí no final ele faz a pergunta, né? Quantos funcionários ao todo tem nessa fábrica? Aí, para representar o problema, Luana escreveu a equação a seguir. Quer dizer, tudo que está escrito aqui, ela jogou na forma matemática, na forma de uma equação. 2/5 de x mais x sobre 5. X sobre 5, quando ele não tem número nenhum, é porque ele vale 1. Então ele está se referindo a 1/5. Ó. Então 2/5, está falando 2/5 do funcionário, mais 1/5 dos funcionários, mais os 90 restantes,
vão dar um valor misterioso aqui de funcionários, que é justamente o que está perguntando, tá? Então a equação está correta. A equação, né, ela traduz o que o enunciado tá colocando aqui, tá? Que esse grupo de funcionários está dividido em três outros grupos, tá? Uma parte faz uma coisa na fábrica, outra parte faz outra, e tem um restante de 90 funcionários. E isso somado todo mundo vai dar o total de funcionários da fábrica, que está referindo-se aqui a quem está referindo-se a esse número misterioso. Ele colocou uma variável aqui, o x. Aí na letra A faz a pergunta, né? Na verdade, coloca você para explicar com as suas palavras como Luana pensou para escrever a equação, e você vai falar também com as suas palavras qual é a incógnita, tá? E o que ela representa aí. Lembrando que incógnita e variável são as mesmas coisas que eu já expliquei e refere-se à letra, né? Então você vai explicar aí o que essa letra está se referindo, né? Está perguntando que letra é também a incógnita que ela usou, tal. E na questão, na letra B, ele pede o seguinte, que você dê qual é a resposta do problema. Para dar a resposta do problema, você vai resolver ele, tá? Pelo aquele método lá que eu já expliquei, de fração. Quando tem soma de frações, primeira coisa, colocar um debaixo quem não tem, né? No caso aqui não vai precisar do MMC, porque os números são iguais. Eu vou dar um exemplo também, explicando essa parte aqui. Vocês acompanhem aí. Exemplo aí da questão número 3, eu alterei também um pouco, mas como eu falei para vocês, lá na primeira questão, quando é fração, a gente faz o que? Primeira coisa, passa o traço debaixo de quem não tem nada e coloca o número 1. Bom, agora caiu em uma soma de frações cujos denominadores são iguais, é o número 2 e o 1. Quando é 2 e 1, 3 e 1, qualquer número 1, você não precisa se preocupar não. Você só passa um traço grande que caiba todo mundo em cima e coloque o número que não é o 1 de baixo, o denominador. O processo é o seguinte, pessoal. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui para que vocês entendam. Ó, você vai fazer um procedimento com todas as 4 frações. Ó. Você vai, primeiramente, dividir pelo de baixo, 2 dividido para 2. O resultado dessa divisão, você vai multiplicar pelo de cima. Então, 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes 3x. Aí, logo em seguida, depois que você dividir, você multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Você vai ter que fazer isso para todas as 4 frações, tá? Para esta outra e para essa também. E colocar os resultados da divisão e multiplicação, depois que der o resultado, em cima do traço. Ó. 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes 3x, próprio 3x. Coloca aqui, ó. Sinais são os mesmos, repete. Ó. 2 dividido para 2 dá 1 de novo. 1 vezes x, x. Repete sinal de novo. 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes 50, 100. Igual. 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes x, 2x. Então vocês observam que eu fiz divisões e multiplicações por todos os membros da minha equação aí que está em forma fracionária. E agora, o que eu faço com esse 2? Ele é eliminado, tá? Desconsidera ele, só serviu para isto mesmo, tá? O que eu faço agora? Letra para um lado, número para o outro. Eu vou só organizar a minha equação. Então vai ficar o quê? 3x, repete. O x repete também, porque já está no lugar correto. Quem está no lugar errado na equação? O 2x. O 2x está lá no segundo membro. O lugar dele é perto desses x aqui, no primeiro membro. Então ele é mais, vai passar menos. Então ele passou com o sinal trocado. O 100 está errado também, que o lugar dele é lá onde estava o 2x, porque ele não tem letra. Ele é mais, passa menos. Vocês têm que lembrar de trocar esses sinais. E agora resolve tudo. Resolve o primeiro membro e o segundo. 3x com mais um x, 4x. 4x tira 2x, fica 2x. E o 100, como não tem ninguém para fazer a operação com ele, eu só repito. Terminar a questão um pouquinho mais para cá. Tá? Então, terminar aqui em cima. O que eu vou fazer? Para me descobrir o valor do meu x, eu vou pegar o 100, negativo, né?
e vou dividir por 2 aqui. No meu caso aqui, vai dar menos 50. X igual a menos 50 é a resposta para essa questão, viu? Bom, pessoal, na questão número 4 agora, ele pede que você resolva as equações. Aqui foi colocado ela de diversas formas, ó. A primeira aqui, a letra A, é igualzinho lá a questão número 1, a A da primeira. Você só organiza, tá? Letra para um lado, número para o outro e resolve. A segunda já é em formato de fração, que você vai ter que acrescentar um de baixo, quem não tem aqui, fazer o processo também, tá? Não vai precisar MMC também, porque só é o 4 e o 1. Essa outra tem parêntese, quer dizer, todo mundo de fora multiplica os de dentro, depois letra para um lado, número para o outro. Outra fração. Então vocês tentem fazer de acordo com as explicações que já foi dado sobre cada uma desses tipos de frações. A número 5 fala assim: para cada item identifique entre as equações do quadro aquela que representa o problema. Depois resolva a equação e escreva a resposta ao problema. Pessoal, cada uma tem duas aqui, ó. Cada enunciado desse, ela é muito parecida com a número 3. Você vai pegar o enunciado e encaixar, né, a equação de acordo com o enunciado. Quer dizer, você vai ter que perceber qual dessas quatro aqui traduz o que está falando na A e na B. Qual é a mais correta aqui no caso. Então você vai ler, vai tentar identificar quais são as equações que traduzem ou passam da linguagem escrita para a matemática corretamente e depois resolva ela pelo método apropriado, que já foi explicado também, tá? Tem equações aqui simples, tem outras que são frações, que deve colocar um debaixo do denominador. Então tentem fazer aí. Já a número 6 fala assim: para fazer um canteiro em sua chácara, Helena quer cercar uma região retangular usando exatamente 100 metros de tela. Esse canteiro deve ter 7 metros de comprimento. Deixa eu continuar na próxima página aqui. A mais do que a largura, quer dizer, 7 metros de comprimento a mais que a largura. Então a largura tem um número misterioso, ele desenhou aqui, ó. Aqui está o canteiro, o retângulo, onde ele colocou o X aqui na largura, tá? Que é um valor misterioso, eu não sei, eu sempre coloco uma letra quando eu não sei. Só que está falando que o comprimento, que é o maior lado de um retângulo, ele possui 7 metros a mais do que a largura. Então, qualquer valor que eu descubra para x, esse daqui vai ter 7 a mais. Porque eu vou pegar o valor do x e somar mais 7. Ó. Então, fala assim, quais dimensões deve ter esse canteiro? Pessoal, quando ele pede as dimensões, você precisa descobrir o valor do x. Se você descobrir o valor do x, você descobre aqui a largura e descobre também o comprimento, porque depois você só somar o valor que você descobriu mais 7. Então eu vou dar um exemplo agora para vocês verem como é que é. Meu exemplo aqui, eu coloquei que a tela tem um comprimento de 70 metros, vamos supor. Eu coloquei que o comprimento é 5 metros a mais do que a largura, então eu coloquei aqui x mais 5 para mudar, para não dar a resposta, tá? Então veja bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar a equação. Bom, como o comprimento é a soma de todos os lados e eles estão representados por expressões, o que eu vou fazer? Eu vou, logicamente, somar tudo. Então eu tenho x mais x, que é a largura, as duas larguras são iguais, mais x mais 5, mais x mais 5, isso tudo igual a 70. Certo? Então a soma de todas as medidas vai dar 70 metros, senão não vai dar para a tela cobrir tudo. O que eu vou fazer? Letra para um lado, número para o outro. Então eu vou resolver minha equação, certo? Quem são os errados aqui nesse caso? Pessoal, os errados são os dois 5, que estão no lugar errado, né? Tem que passar para o lado dos 70. 5 mais 5 vai dar 10, eu vou passar logo os 10, viu? E os x estão todos corretos, eu vou somar logo. X mais x, 2x, com mais um x, 3x, com mais outro x. Bom, os meus x vão dar 4x. Igual a 70, eu repito porque está correto. E os 10 que é mais vai passar menos.
Pronto, eu só resolvo a equação. 4x igual 70 tira 10, fica 60. Tá? Então agora o que, é que eu vou fazer para terminar? Pessoal, eu vou fazer a divisão, né? Então, eu vou dividir x igual 60 dividido para 4. No meu aqui, deu 15. Né? 15 metros, no caso. Como o x é ali 15, agora vocês observam a resposta que eu vou dar. Ó. Se x é 15, eu tenho que bem aqui é 15, bem aqui é 15, né? Que é os valores de x. E aqui, como é x mais 5, o comprimento, vai dar 15 mais 5, que vai dar 20 aqui em cima e 20 embaixo. Aí eu tenho as dimensões do meu canteiro aí. Eu tenho comprimentos de 20, porque ele tem 5 metros a mais do que a largura, o comprimento. E a largura é 15, que é o valor do x. Então, eu descobri todas as medidas aí. Da mesma forma, você vai fazer a de vocês aí, tá bom? Então, tentem... Pessoal, número 7, nós vamos fazer só até o número 7, viu? Nessa página aqui. Então, não precisa copiar mais do que até a questão número 7. Veja as etapas que Marcela fez para resolver a equação. Então, outra equação aqui, ó, na forma de fração. Então, primeiro passo, colocar um debaixo que não tem nada. Segundo passo, foi os passos que a Marcela fez aqui, ó, tirar o MMC. Então, gente, quando os números aqui são iguais, a gente não precisa de MMC. Mas como os números são diferentes aqui, eu preciso, viu? Então, tirou o MMC aqui, deu 12. Aí, o que é feito? O procedimento. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Como já foi dado nas questões, numa questão aí parecida com essa que eu resolvi para vocês, tá? Então aqui foi o que ela fez, ó. Ela tirou o MMC de 3 e 4, que são os denominadores. Os denominadores aqui, os de baixo, ó. Então deu 12. Então o que ele fez? Passou um traço, colocou o 12 de baixo. Dividiu, ó. 12 dividido para 3 é 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes x, 3x. O 10 aqui também é multiplicado, tá? Porque 12 dividido para 1 é 12. Ela não colocou aqui, mas quando não tem nada é 1, ó. 12 vezes 10, ó, bem aqui embaixo ela colocou o resultado, ó, 12 vezes 10, 120. Aí, o que ela fez? Subtraiu, né? 8 tira 3 fica quem? 8 tira 3 fica 5, tá aqui, ó, lá embaixo ela colocou. E 12 vezes 10 é 120. Aí no final só fez a divisão, tá? Deu 24. Então, usando esse procedimento, vocês vão tentar fazer as demais aqui, ó. Nessa daqui vai precisar MMC, ó. Nessa outra, antes de começar a fazer MMC, tu tem que fazer a multiplicação aqui, para se livrar do parêntese. Na outra, completa com 1 também, não vai precisar de MMC, porque é só o 7. E nessa aqui também vai precisar de MMC. Então, tentem fazer as de vocês aí. Qualquer dúvida, vocês me chamem no PV, tá? E boa sorte aí, bons estudos.